Vamos falar de parte boa dessa parada toda, né? Deixa esses Zé pra lá. Mas, porra, cada vez mais a gente tá tendo mais projetos aparecendo. Alguns pararam no meio do caminho, eu até nem sei. Por exemplo, tipo, o que aconteceu com Valkyrias e... Qual era o outro? Sakuras? Eu não lembro. Eu acho que eles não estão mais em atividade. Polêmicas e... Ah, é? É, coisas aconteceram. Tá, mas eu não faço ideia. Mas, por exemplo, tem o Revela. Sim. Né? Que, porra, cresceu e cresceu muito. Toda semana lá no CBLOL, eu tava narrando, entrava alguém na cabine, e aí o Igor, quem tava acompanhando o Vitor, alguém, e a Maju, tipo, falava, a gente do Revela, pode ficar aí? Eu falava, não, à vontade. Explica como é que foi que nasceu essa parada, o porquê do Revela existir e o que é o Revela. Então, vamos lá, né? Como eu falei, em 2019, eu meio que fui resgatada pelo cenário inclusivo, né? Então, quando eu comecei a fazer lives, tempos depois, 2020, entrei na Riot em 2021, eu tinha pouco tempo em que eu tinha realmente começado o meu trabalho no casting. Então, eu fiz meu primeiro campeonato em agosto de 2020 e em janeiro de 2021 eu tava no CBLOL Academy. Então, foi um tempo muito curto. Aham. Então, Você fez seu primeiro campeonato em 2020, quando? em agosto de 2020. Tipo, ia fazer 5 meses que eu tinha feito meu primeiro campeonato. Uma história curiosa é que o primeiro campeonato que a Legolas fez foi comigo. Exatamente. Castano. Juntas. Não jogando, Castano. Isso. O meu primeiro campeonato foi 15 de agosto de 2020. Um campeonato de Valorant. Que eu joguei. E ela Você jogou tá jogando. e eu narrei ela jogar. Aí, dia 22 de agosto, ela fez um campeonato, era Blitz do Nexus, modo Blitz do Nexus. Era um Blitz do campeonato. Nexus. Saudades do Blizzard. Vai voltar. Nossa. Vai voltar. Rotação. Era Melhor um campeonato Blitz, de melhor modo. Sakuras. E aí elas vieram me chamar na DM falando assim: eu vi o seu trabalho lá no campeonato X. E a gente tá querendo. A gente só tem meninas que são do projeto, mas a gente queria dar oportunidade pra uma menina de fora. E a gente queria saber se você topava narrar. Eu falei, topo. E aí a gente narrou juntas. Primeiro dela, meu primeiro de League of Legends também. Aham. E aí, foi um fato bem engraçado, é que eu cheguei pra ela tava super nervosa. Eu falei assim, não, relaxa. Só vem comigo, eu sempre vou passar pra você. Como se eu tivesse A expertise do Brasil, anos de né? narração. A gente tinha feito um campeonato de Valorant, nunca tinha narrado LoL na minha vida. E aí, no final, deu muito certo. E depois a gente começou a fazer todos os nossos outros campeonatos. Acho que a grande maioria deles eram juntos. A grande maioria foi junto, sim. E aí, assim, eu tinha pouco tempo de experiência, eu estudava muito, eu sempre assistia muito os meus próprios VODs, eu treinava, me gravava e assistia, ia mudando algumas coisas. E eu percebia que o meu crescimento, ele tava vindo, assim, muito bem, sabe? A curva de aprendizagem tava muito, muito boa. E a gente sempre se ajudava muito, né? Eu e a Maju, a gente sempre treinava e se assistia, e esse apoio mútuo também foi muito importante pra gente ter se desenvolvido mais rápido. E aí, quando eu entrei na Riot, eu finalmente entendi que eu meio que estava deixando toda a minha vida para trás de outros trabalhos. Decidi entrar de cabeça no mundo do casting. E aí, lá eu estava aprendendo porque eu estava cercado de profissionais. Então, tinha o pessoal da própria Riot, tinha os outros casters, tinha a Márcia, que ajudou muito, assim, me ensinou muita coisa nesse início. E a minha ideia era poder compartilhar as coisas que eu estava aprendendo na época com outras pessoas que também poderiam ter esse sonho de ser casters, mas não sabiam por onde começar, porque o nosso começo a gente não tinha uma referência, a gente não sabia por onde começar, porque a gente não tinha acesso a nada ou a ninguém que pudesse, digamos assim, direcionar a gente. Começa a estudar por aqui, tenta fazer isso. Então, era uma forma de fazer com que as pessoas que viessem depois da gente, digamos assim, não precisassem passar por todo esse tipo de dificuldade. Então, eu comecei a fazer na minha live, chamava os meus viewers mesmo pra jogar, e aí eu chamava as meninas, que na época era outro nome do projeto, que era um nome que não era tão intuitivo. Você disponibilizou um formulário no seu Twitter verdade, e falou que quem isso. quisesse participar, foco em mulheres, que participassem. Isso, exatamente. E aí as pessoas, para minha surpresa, tiveram interesse e começaram a se inscrever.
E aí eu fazia isso, levava pra minha live, meus viewers jogavam, a gente narrava e a experiência que eu tava tendo na Riot eu compartilhava e, enfim, já informava, vou te dar uma mentoria, então isso aqui tá legal, isso aqui você muda, enfim. E aí eu ia fazendo isso, a cada live eu ia levando uma pessoa, a gente gravava e eu oferecia toda essa mentoria pra essa pessoa. Então isso foi pós-Riot? Isso, pós-Riot. Tá. Pós-Riot. Foi, então, bem no comecinho, assim, no primeiro split logo do CBLOL Academy, foi quando eu decidi fazer isso. E aí, a Maju se disponibilizou a ajudar também a oferecer a mentoria na área de narração. Nessa época, a gente já tinha tido o lançamento do In-House Jinx. Sim. Que o In-House Jinx, ele tinha sido lançado no dia 8 de março de 2021. Foi bem exatamente pro Dia da Mulher. Isso, o Dia da Mulher. E aí, a Legolas estava narrando os viewers dela, né? Nas flex que ela fazia. E eu tava treinando, que era a forma que ela treinava, e eu treinava com jogos do In-House Jinx, né? Só que eu narrava sozinha. Não, né, eu não tinha um comentarista pra fazer comigo, então, tipo, era meio que uma loucura, assim. Porque, tipo, fazia isso no In-House, era muito tinha pegado. que narrar, e aí eu falava com o chat, daí eu comentava, lá. Aí eu virei pra ela e falei assim, pô, me disponibiliza o seu formulário das meninas que estão preenchendo esse formulário, e aí eu pego as meninas dos comentários pra fazer comigo, ou até mesmo trago meninas que queiram narrar pra narrar comigo. A gente narra junto, a gente comenta junto, e assim, pelo menos, elas ficam com as duas pontas. Tem um auxílio na parte de comentário e um auxílio na parte de narração, né? E aí, um pouco tempo depois disso, que se transformou no projeto em si. Exato. Aí, depois disso, meio que ficamos nós duas como mentoras. Então, a gente ia oferecendo isso para as meninas. A gente focava no LoL porque era o nosso meio de trabalho, era aquilo que a gente estava estudando. Então, era a nossa forma de auxiliar outras pessoas. Era o único recurso que a gente tinha nesse momento, era o nosso conhecimento e experiência que a gente estava tendo na Riot, a visibilidade também que a gente estava tendo com o CBLOL Academy. Então, era usar tudo isso para desenvolver novas mulheres. Então, o Revela Casters nasceu daí, como essa forma de mentoria. E no ano passado, a gente conseguiu a parceria com a Riot. E então, o projeto aumentou bastante, tanto em quantidade como em qualidade. Então, hoje nós somos 80. É isso que eu ia perguntar. Quanto começou e quanto está hoje? Você já entregou o número final. A gente começou com 50. Começou? Início? Tipo 50? Não, comecinho do projeto tinha menos de 50. Não, aí ano passado foi... ano passado que foi a primeira turma com a Riot, aí foi 60. 60. E agora 60. 80. Agora são 80. Rapaz. Tudo caster. Sim. Caralho, caster é pra cacete. E de muitos... Na verdade, hoje em dia, a gente não tem só casters, porque até uma coisa, assim, que eu falei pra todo mundo que entrou no começo do projeto, e eu falei quando a gente foi fazer a nossa reunião desse ano com o pessoal da Riot, né? Igor, especificamente, um beijo pra você. Sem você, a gente não seria nada. Foi que a gente também a gente começou a entender que o Revela, obviamente, ele tem o seu foco principal em levar casters enfim, pro cenário profissional. Temos pessoas na Riot que passaram pelo Revela, inclusive, hoje em dia. Mas a gente começou a entender no começo desse ano que também tem mulheres e, enfim, pessoas não binárias ali dentro que começaram a ir para outras áreas do esportes. Por quê? Porque começou a conviver dentro da Arena CBLOL e aí começou a ver o pessoal que trabalha com jornalismo. Começou a ver o pessoal da imprensa. Começou a ver o pessoal que cobre. Começou a ver... Tem gente que que trabalha com League Ops, que a gente descobriu depois que passou pelo Revela. Então, assim, a gente começou a ver... Tem pessoas que querem ser influenciadoras. Então, a gente começou a ver que isso foi... querendo ou não, porque a gente tem o server no Discord, que é o oficial, onde a gente passa os recados e faz tudo. E tem um grupo no WhatsApp. Que, basicamente, todo mundo do grupo só conversa. Só conversa, e às vezes postam stories. Gente, me ajuda a divulgar isso daqui. Quando a Legolas vai fazer live, chama o pessoal pra jogar lá naquele grupo. Mas é basicamente só conversa. E dentro dessas conversas, começaram a sair ideias. Então, e se eu fizer um monte de conteúdinho no TikTok falando sobre Game Changers? Faz. E, gente, olha, eu tô fazendo stories lá, direto do CBLOL, pra cobrir o CBLOL. Então faz.
E aí as coisas começaram a se desenvolver, as coisas começaram a ir pro outro lado. A gente tem pessoas que estão no Revela Cast que trabalham como social media. Pessoas que estão no Revela Cast que são coaches. Então, assim, a coisa ela começou a ganhar uma outra proporção, porque a gente não tá falando somente hoje em dia de profissionalizar pessoas para serem casters. A gente tá falando de profissionalizar pessoas para serem do cenário de esportes. É porque eu acho que jogador e caster são as duas coisas mais... Não é fácil, mas são as mais simples, as mais... Elas estão na frente da câmera. Visíveis. Isso, as São as mais mais perfeitas. visíveis, Elas estão na frente da câmera. Quando a gente dá olá, boa tarde, a gente que tá lá, e depois vai pra quem vai pros players. As pessoas nem sabem o que é que tem ao redor. E aí, quando começam a ter mais contato, fala, porra, eu achei que eu queria ser caster, mas isso aqui é foda. Sim. E é isso que eu quero. Quando Exato. a gente fez os workshops, porque a Riot fez uma ação no mês de junho, que é o mês Pride, né? O mês de combate à LGBTfobia. E eles fizeram uma parceria com o Revela para que a gente tivesse 3 workshops ao longo do mês de julho. Para as pessoas do Revela Casters. E aí, poxa, quais vão ser os temas? Aí eu virei e falei assim, olha... É muito legal a gente levar um caster, a gente levar um player, a gente levar uma influenciadora, a gente levar uma pessoa para conversar com o pessoal do Revela. Mas, acima disso, eu queria que fosse algo prático. Eu queria que fosse algo que elas pudessem ter a troca, a conversa, que é muito importante, mas que também tivesse uma parte prática, uma parte em que eles pudessem levar os materiais e mostrar esses materiais e receber feedbacks dessas pessoas. E principalmente que fossem pessoas que fossem ter um impacto grande pro projeto. Então, o nosso primeiro workshop foi com o Terence, Porra. que é o nosso coordenador. E por que que eu tive essa Caralho. ideia de levar Só, o né? Terence? Só Terence Paiva. Porque ele é o cara que contrata casters. Então, não tem ninguém melhor pra analisar os materiais. O cara que coordenou o Luciano do Vale por uma época, tá ligado? Só o Então, Exato. Exato, Só exato. Então não tem ninguém melhor pra, tipo, olhar pro que aquelas pessoas estão fazendo e falar, ó, esse aqui não tá legal, qual caminho eu tenho que seguir? Tem que seguir esse daqui, é mais ou menos isso. Inclusive, foi nesse workshop que ele conheceu a Sophie Chuck e virou repórter do CBLOL English depois. verdade. Da hora, da Foi, hora. ela foda. mandou um material pra análise, ele analisou e ela foi para lá depois. E depois o segundo workshop foi com a Monja, que trabalha como social media das redes do League of Legends Brasil. Então ela também deu assim um foco muito grande nessa questão de imagem, nessa questão de como se portar. E o que eu acho muito importante, e como eu falei, tem pessoas do Revela que estão trabalhando como social media. E que veem agora a carreira de social media como algo muito viável, né? E, afinal de contas, é o social media que faz a imagem, por exemplo, de uma organização, de um time nas redes sociais. É muito importante. E o terceiro workshop foi com o Jesus, que trabalha como coordenador de transmissão da Gamers Club. Porque aí eu queria que elas também tivessem esse outro lado. Tipo, Sim. ó, beleza, frente da câmera legal, redes sociais bacana, trabalho na internet legal, mas vamos ver essa outra área por trás das câmeras que vocês não conhecem e que também é uma oportunidade de emprego pra E vocês. é a base de tudo, né? E é o No que final faz das tudo contas. Vamos fazer a acontecer. transmissão. Sem eles nada etc. acontece, pô. tá Exato. ligado? Então, a gente tem muito esse foco de entender que o Revela Casters hoje são 80 pessoas que estão lá e 80 pessoas que a gente quer profissionalizar meio que pra jogar no mundo dos esportes. Porque quanto mais profissionais dentro do cenário de esportes a gente tiver, mais o cenário cresce, porque mais o cenário se profissionaliza, entendeu? Então esses workshops, eles acontecem, tipo assim, uma vez no semestre? Como é que... Hoje em dia o Revela, ele se tornou mais uma comunidade do que uma plataforma de ficar dando aula, essas coisas? É bem isso. Eu acho que esse ano, ano passado, a gente tentava fazer coisas mais ativas, Aham. mas essas coisas mais ativas, elas não geravam tanto retorno, primeiramente. E até De interesse, onde... você fala, retorno de interesse. Retorno no caso assim, poxa, eu vou levar, sei lá, por exemplo, quando a gente pega e leva um caster pra ir conversar com elas. Mas era uma conversa. E beleza, é muito importante elas terem o background da experiência de crescimento e desenvolvimento daquela pessoa. Mas e a parte prática? Uhum. E a parte de, tipo, fazer acontecer. Aí, no final do ano passado, a gente fez os aulões com a Ravena e com a Belly. Sim, Que de aí Wild já Rift. foram diferentes. Aí a gente chamou as duas que elas estavam no Wild Rift. Uhum. Foi um dia de teoria, só delas conversando com as meninas. E um outro dia elas foram narrar, Só prática. só prática.
Entendeu? E aí ali eu já olhei e falei assim, pô, isso daqui é mais vantajoso. Porque agora elas vão ter portfólio pra mostrar. Agora elas vão ter pessoas que vão poder... Poxa, eu fiz com ela, eu auxiliei ela, eu posso dar essa recomendaçãozinha, sabe? É um conteúdo que elas vão poder trocar entre si. De tipo, olha, mas a gente tá narrando junto aqui um campeonato. Mas a Ravena falou que isso daqui talvez não seja legal. Então vamos tentar mudar. É uma coisa mais prática. Então, esse ano a gente... Também teve a questão de que esse ano Antes a gente também fazia o Jinx Day, que a gente fazia a cada 15 dias. Ia no In-House Jinx, narrava, a gente selecionava meninas do Revela pra gente narrar. E narrava. Esse ano a gente não fez por conta do Ignis Academy. Como a gente sabia que ia acabar... O calendário aumentou. Exato. Ia ter um pouco menos de espaço. E players mais que talvez não participassem tanto do In-House Jinx por estarem jogando ativamente. A gente preferiu também que elas focassem. Porque tem a Ignis Cup, tem a Ignis Academy, tem o Game Changers de Valorant. Tem muitas meninas que também trabalham com um foco maior no Valorant. Então a gente também ficou com um pouco de medo de... Poxa, vamos ficar colocando Jinx Day e depois... não vai ter jogo mais pra fazer. Mais atrapalha também do que ajuda. Exato. Né? Então, a gente preferiu que elas focassem nisso. E aí, trouxemos esses workshops que são mais pontuais, mas também são mais efetivos, sabe? Então, assim, a gente diminuiu um pouco as ativações, mas para que a gente tivesse mais qualidade também, sabe? Até porque são muitas meninas. É um projeto que demanda... A gente tem uma staff, a gente tem 2 pessoas na nossa staff para auxiliar, porque a gente na verdade, Duas santas, não conseguimos Gel fazer e nada. Harmony. Obrigada. Gel e o lindas. Harmony maravilhosas, porque Anjos. elas são as staffs, elas fazem tudo acontecer. Então, a gente falou... Mas elas também fazem parte do projeto como alunas. Sim. A Harmony, sim. ela Sou tá fã da desde o Harmony, começo. sou fã. Porque o Olha. Harmony, esse nome não é... Manda Eu bem. sei quem é e ela já trabalhou, já fez Sim, casting, né? sim. Já. Ela foi como convidada da Ignis no ano passado. Eu acho que a Warren tomou meu workshop, inclusive. Eu não sei de cabeça. Ela fez? Sim. Ah, tá. A Harmony, a Gel, ela veio de fora. Ela foi uma indicação. Ela trabalhava como community manager e foi uma indicação que veio pra gente. Mas a gente queria que a outra parte dessa staff fosse alguém que tá no projeto desde o começo. Porque daí conhece mais as meninas, sabe como é que funciona. E a Harmony está no projeto desde antes de ser Revela Casters. Então, desde antes de ser Revela assim... É que faz tanto tempo que eu conheço ela que eu acho que foi por causa do iDrift. Eu tenho quase certeza. Foi. Então, Sim, é que faz foi. mais tempo. Então, Foi. aí ela caçou algum campeonato que a gente participou, ela apareceu lá na minha live. E depois a gente continuou trocando mensagem, falando, pô... E ela já queria desde o início. E uma das pessoas que falou, vai atrás, tem gente começando a fazer projetos. E eu lembro que ela falou quando ela fez seu workshop, tudo isso ela comentou comigo. E agora ela tá muito... Ela fala que você é muito responsável por ela ter É que continuado. eu fiquei incentivando, porque eu falei, cara, tem caminhos. Não, no começo, esse momento que ela tava passando, que era o comecinho, era muito difícil. Realmente, o pontapé inicial é muito difícil. Mas aí ela foi acolhida pela direita da mesa aqui, né? Que tá à minha direita e deu super certo. Não, e é loucura, porque assim, eu lembro que quando eu fiz esse workshop ano passado, eu não lembro quando foi exatamente, mas eu fiz um workshop que era pra ser uma parada de 1 a 2 horas, a gente ficou 5, quase 6 horas. Porque eu me surpreendi muito positivamente. Assim, a ideia era eu passar os conceitos de um casting, né, técnicos mais, e explicar como é que se fazia a narração, qual era o conceito de fala, respiração, entonação, fluxo vocal, umas coisas pra pegar e tentar dar uns exemplos práticos e pegar alguns exemplos práticos delas pra fazer. Só que aí teve muito interesse durante a aula, foram, sei lá, 20 e poucas, 30 pessoas, eu não lembro, e elas foram fazendo, e aí cada vez que uma eu vou fazer agora, aí eu disse, então vamos. E aí, cara, tinha muita mina que, assim, eu até falei alguns feedbacks desse, falei assim, velho, eu não tenho nada pra te passar nessa aula, que essa é a aula introdutória, sabe? Eu falei assim, eu não tenho que te passar. Você já tá pronta pro próximo passo. Porque o próximo passo já é muito mais avançado. Aí você vai trabalhar conceitos muito mais profundos de voz e auxílio. E, tipo assim, tinha uma galera muito boa. Eu não vou lembrar os nomes agora, então peço perdão, mas tinha uma galera muito boa. Muito boa. Mas a gente lembra, porque foi um evento naquele grupo, menino. É Elas iam verdade. fazendo seu workshop e só pipocava mensagem assim no grupo do Zap. Nossa, porque o chefe falou que você fez isso aqui muito bem. Nossa, fulana, ele falou que você não precisa de nada. Ixi, foi, Mas, porra, foi um longo dia. É foda, porque assim, de novo, a gente volta pra aquela armadilha do... se não tá lá é porque não é boa ou porque não tem condição. Não, porra! Com todo o respeito do mundo,
a todos os casters de todas as profissões, de todos os esportes. Mas tinha gente naquele workshop que estava mais preparado do que caster que está em atividade em jogos por aí. Sim. Sabe, que eu já vi mas trabalhar. vários. Tem, assim, tá, sabe? Eu olhava assim e falava, velho, essa pessoa aqui encaixava muito bem nesse game. Encaixaria muito bem nessa posição. Eu acho que uma das pessoas que você deu esse feedback, se eu não tô enganada, foi a Aniazita. A Anya eu já conhecia, eu acho, nessa época. É. Ela era o trabalho porque eu dela... lembro disso e agora tá indo saber Foi nesse workshop que você viu a Shun? Não, a Shun eu vi na Riot. Ela, assim, Já no a Game Shun Changers. foi a que mais... É muito boa. A Shun foi a que me deixou, tipo, de cara. A Shun, ela não fez meu workshop. E aí eu tava tendo o Game Changers, o Valorant. Não lembro qual foi a edição. E eu tinha acabado de narrar o que eu tinha pra narrar. Aí eu, tipo, sempre vou lá resenhar com a galera, porque o povo do Valorant é slow, né? Então, tamo junto há 200 mil anos. Aí eu entrei lá, aí tava a Evelyn, e não lembro quem era a outra pessoa que tava. Aí eu falei, aí Evelyn, beleza, pá, não sei o quê. E aí tava pá, o jogo rolando, e eu, tipo assim, dei uma puxada no ouvido, falei, quem é que tá narrando? Aí ela, é a Shun. Aí eu falei, peraí. Aí eu colei lá e fiquei parado, assim, do lado da cabine, e a Shun, bah. Aí velho, assim, ela fazendo... emulando frequência de voz. Eu falei, isso aqui é tipo o último passo de um narrador. Tá ligado? Assim, pra você fazer isso e não sair uma bosta, você tem que ter muito controle do que você tá fazendo na voz. Aí na hora que ela fez isso, na hora que ela emulou uma frequência diferente, eu falei, velho, isso aqui é muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Aí eu fiquei lá, ouvi o jogo inteiro. Aí eu falei pra Evelyn assim, porra, eu vou entrar quando acabar esse mapa pra eu... Não, quando tiver o pause técnico, eu vou entrar pra parabenizar ela. Ela falou, não entra, porque senão ela vai tiltar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu esperei e ela foi só tipo, blá, amassando, não sei o quê. Na hora que terminou o mapa, eu falei, velho, você é muito boa, qual é seu nome? Aí ela, eu sou a Shun, não sei o quê. E a Shun, ela é claramente uma mina que ela podia estar narrando o VCT. Tá ligado? Assim, boa. tem uma galera que é Tranquilamente. muito boa no que faz, cara. Muito A muito Shun, boa. eu acho que ela passou pelo projeto da Babi, se eu não tô me enganada. Pelo O podcast. O podcasting. Ah, o É, podcast. Ela passou por lá, eu acho. Ela veio de lá. É de Santos, né? Colocou Santos é um celeiro de talentos. Cara, todo mundo de Santos, para. Sério, vocês podem fazer em casa quantas pessoas são de Santos, porque... Sabe, você lembra que Bicho. eu tinha confundido o Netuno? Não é, sabe o que é de Santos? Ninja Kiwi. Aí, ó. A família dele, inclusive... Ah, depois eu conto esse rolê, não vou ficar fazendo merchandise dos outros. Manda sushi pra minha casa que eu faço merchandise pra vocês. Mas, cara, eu estou falando, Quem? sabe, Manda tem- sushi? A mãe família dela do, tem sushi? a família do Ele Ninja ele vai. tem uma parada em Santos que começou com um mercadinho oriental e tinha curso. Eu fiz curso pra aprender a fazer sushi lá em 2003. Caralho! Ai, que brisa. Mas hoje eles têm sushi... Tem uns obentô brabo, assim. Porra, Ninja. Quando vocês estiverem em Santos, eu levo Porra, vocês lá. Ninja! Como é que você não vai num negócio desse, caralho? Os caras postam foto de NTZ, assim. Eu tava olhando assim o Instagram. O que o Ninja tá fazendo aqui, mano? No bagulho. Era a família dele. É, Tá aí. uma brisa